já anunciara anteriormente a este horário. A casa que trabalha, o Instituto, a condição de um pronto-socorro, né? De natureza espiritual, onde aqui ministramos assistência socorrista a esses espíritos sofredores que são trazidos pelo corpo de profissionais técnicos no assunto, que são esses espíritos benevolentes, beneplácitos, que se compadecem desses entregue, né, ao relé da sorte, né? Sobretudo por parte dos religiosos que não conhecem isso, que só conhece o indivíduo quando está encarnado. Aí é bonitinho, é bom, é maravilhoso. Principalmente se der o dízimo todo mês, né? Claro. Porque os que não dão, os que não têm condições de dar lá não estão. Você vê algum religioso fazer questão de levar para lá, para a igreja, o povão de rua? Aqui, sem teto, sem moradia, os moradores de rua. Que pessoa mais carente, mais necessitada do que eles, para se levar para ali, para receber um consolo espiritual, né? Um consolo fraterno, uma orientação fortalecedora. Sabe o que é que não é? Não fazem nem questão, nem folheto dão a essas criaturas. Mas os folhetos chegam nas mãos daqueles que estão bem vestidos, boa aparência, que julgam ter condição, que é para levar para lá para a igreja. Porque ali é certo todo mês, né? O dízimo. É a única e exclusiva preocupação dos religiosos, sobretudo os protestantes. Dane-se comigo se quiser. Estou aqui para defender a verdade. Ela dói, machuca. Paciência, não posso fazer nada. Quando eu estiver errado também, pode bater o mente. E que eu ainda agradeço, eu me emendo. Eu me emendo. Né? Eu não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém. No dia que eu estiver em erro, pode me chamar a atenção, para que eu me corrija. Eu vou agradecer. Entendeu? E essa é uma das lacunas da religião. Ó, o dinheiro, a preocupação exagerada, sobretudo os religiosos. É isso aqui, ó. É o dízimo, é a oferta, é a ajuda financeira todo mês. Não é verdade? É. Essa é a verdade. Quem diz isso não sou eu, não. É a revista Forbes dos Estados Unidos, que mostrou aí o ranking dos pastores brasileiros mais poderosos. São milhões na conta dessa gente. Né? Quando vai se investigar, ali é o dinheiro dos fiéis, e que vai parar na conta do líder daquela igreja. Isso é o quê? Não é um comércio? Não é um comércio? Paciência. Aí a gente que combatemos essa prática mercenária no meio daquilo que poderia ser algo mais sério,
a gente não presta, a gente é endemoniado, a gente é cão, é capeta, é diabo, é satanás, a gente é tudo isso. Só por isso que a gente vai de encontro a isso aí. Né? Vai de encontro a isso. Agora, a assistência espiritual que se faz necessário a dar, eles não sabem. Até porque quando um indivíduo que militou a instituição, essa instituição desencarna, né? Que se manifesta entre eles para prestar um esclarecimento, eles não aceitam e rotulam com o diabo. E a recompensa que ele recebe, esse indivíduo, esse espírito, é fogo nas costas, fogo no diabo. Eu estou mentindo? Esse é o repertório do culto religioso. É o que a gente vê aí nas igrejas. Né? É o que a gente vê. Assista os programas religiosos na televisão, nos rádios, para você ver. Se não é isso. Se não é isso que acontece. Então, o que é que acontece? O indivíduo que milita essas instituições vive explorado e escravizado o tempo todo ali dentro. Quando desencarna, ele é abandonado lá no cemitério. Fique lá é seu lugar. Fica abandonado lá. Acabou. Acabou. Eu vou falar hoje de Camilo Flammarion, que está inserido neste livro de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisas. Camilo Flammarion nasceu em Monte Rei, a 26 de fevereiro de 1842 e desencarnou no castelo de Juvis no dia 4 de junho de 1925. O seu corpo foi sepultado no pátio do Observatório de Juvis, em presença de centenas de amigos e autoridades, bem como de sua segunda esposa, Gabriele Flammarion. Evocar o nome de Flammarion é anunciar todo um sistema de labor humano, a astronomia e a investigação do problema do ser. O nome de Flammarion evidencia claramente a sua operosidade denominadora de germinação fortificante. Qualquer pergunta que se relacione com Flammarion tem sempre a astronomia e a imortalidade como respostas. Poderão criticar-lhe o procedimento ardente, mas ninguém conseguirá abalar-lhe a ação dirigida com equilíbrio para os seus objetivos. A sua obra pausada, mas de extraordinária envergadura, leal nos fins, sincera consigo mesmo por cima de tudo o que pudesse debater-se em torno dela, encerra magníficos ensinamentos. Foi primoroso representante de um ciclo áureo que, opulentamente, integrara e conformara uma bagagem própria e diferenciada. As suas investigações responderam a novas necessidades em demanda de respostas às suas inquietações. Assim, ampliou continuamente a intensidade das investigações que empreendeu. O gênio de Juvis
Era entusiasta, como um poeta, e sutil como um crítico. Tudo em bela desordem, como a bela desordem de sua clássica e branca cabeleira. Desordem que, ordenadamente, tendia a qualquer coisa nova que viesse a aumentar os conhecimentos humanos. Solitário, constrói para todos. Gostou sempre das humanidades múltiplas. A sua vida resumiu-se num gesto galante. Não vê a sinceridade de todos, mas tudo confia na sinceridade dos que trabalham e pensam para a humanidade. Como astrônomo de larga vista, estuda, observa e investiga os problemas da alma, isto é, de um mundo de planetas, passa a um mundo de sentimentos. Sabe que este último é tão grande ou maior do que aquele, e que o conhecimento de um ilumina o conhecimento do outro. Reconhece a ciência oficial como o triunfo da mediocridade. Sincero, em extremo, sempre proclamou o progresso da ciência ao espírito, demonstrando que esse retorno triunfante não poderia denegrir a filosofia, nem aniquilar as especulações científicas, que certamente evolucionariam se aumentassem em veracidade. Beleza e objetivo moral. Esta série de progresso parece um autorretrato. Era extremamente esforçado, chegando a afirmar, quanta certeza, que se o número de espíritas aumentasse em detrimento da qualidade, tal fenômeno revelaria decadência doutrinária, visto que o triunfo da mediocridade, como sucede com arte e literatura, é um triunfo sufocante e negativo. É que as coisas espirituais, dizia ele, não são questão de número, mas de ação. Flammarion possuía a arte da ciência ou a ciência da arte. Realmente, ele foi e continua a ser ainda, por muitas razões, um caso raríssimo de trabalho intelectual, de legítimo valor, talentoso, sensitivo, criador, pois toda a sua vida é magnífica trajetória de dinamismo exemplar. Para ele, só há uma perfectibilidade humana, qualquer que fosse o rumo moral ou estudioso que o escolhesse. Na ascensão das almas, afirmava ele, com dialética vibrante e cheia de poesia. Tanto valem as qualidades morais como as intelectuais. Arrebatado desde os verdes anos por semelhantes inquietações como Victor Hugo e Allan Kardec, Flammarion trilhou, por vezes sozinho, outras vezes acompanhado, arborizados caminhos que, de certo, contemplaram a trajetória de três almas, três gigantescos mestres, simultaneamente iguais e diferentes no superior e glorioso processo de esboçar as suas inquietudes, discorrendo interpretações e triunfando e transfundindo entre si a exceltitude espiritualizada das suas sensações de humanidade.
Podemos calcular como teriam sido essas práticas ao lado do sereno Kardec. A impetuosidade quase irreverente de Hugo e a virilidade de Flammarion. Porque, na verdade, Flammarion é um exemplo viril. Virilidade de estar sozinho e, antecipadamente, contra tudo e todos. Virilidade de se impor por si próprio e, antecipadamente, também contra tudo e todos. Recordemos o êxito mundial do seu livro Pluralidade dos Mundos Habitados, que ele escreveu antes dos 20 anos. Essas práticas denunciaram balizas. Aquele conhecia as misérias da alma, o outro conhecia as misérias da humanidade. Este conhecia a miséria dos mundos e de tantas civilizações e humanidades extintas. Um compreendia a insignificância da alma, outro a insignificância da humanidade, e este a dos mundos. Três princípios gêmeos e um só fim. A elevação racional do ser humano, tal como a vida dos grandes homens, a vida deste grande caráter que é Flammarion, foi uma vida docentemente agitada em prol do que ele entendia por verdade. A sua ação dirigiu-se inteiramente para melhor ubiquidade e compreensão da real transcendência dos problemas da alma. Um filósofo exortado em sábio, afirmou Gabriel Deleuze. Quem o lê, ama-o, admira-o, pois ler uma obra de Flammarion é sintonizar-se um cântico e vida, um sentimento amoroso. E ler otimismo é respirar beleza e, principalmente, sentir pura emulação. Eterno poeta, foi um autêntico escritor científico, filósofo por evocação, não podia deixar de escrever com a elegante simplicidade das verdades que se expõem à luz mediana, à zombaria das multidões e ao espírito negativista dos interessados. Não podia deixar de brilhar para se impor, embora pese a todos eles. Enamorado dos céus, trabalhou para que na terra os homens tivessem um ideal. Prescrutando os céus, trabalhou para a terra. Crítico à sua maneira, foi sempre construtivo, como o fogo de seu caráter e o lirismo varonil de toda a sua existência em magnífica atitude. Podia ter triunfado em qualquer ramo a que se dedicasse. De certo modo, Flammarion empunhou o estandarte vanguardista, revelador da eterna indagação. Lembremos-nos do significado apoteótico da sua despedida a Kardec, aquele até logo, até à vista, a qual a pátina do tempo deu o verdadeiro sentido histórico da sua consagração. Como homem de ciência, foi, sobretudo, um grande sonhador, um grande coração. E como homem de sentimento, foi um intelectual, um autêntico estudioso, coerente com suas convicções idealistas, inovador ardente e investigador cheio de nobreza. Até breve, Flammarion. Examinando as obras elaboradas por Flammarion, impressiona-nos a lógica com que o autor aborda os mais complexos temas da ciência espírita, todos apresentados e dissecados
até as mais íntimas particularidades. Em março de 1900, surgia em Paris a obra de Fôlego, Problemas Psíquicos, onde o amor pela verdade é a tônica, assim como a comprovação dos fenômenos psíquicos deixa o esdrúxulo terreno das hipóteses fantasiosas, incorporando-se à falange da lógica e da veracidade. Deus na natureza é um estudo profundo dos fenômenos naturais à luz não propriamente do Espiritismo, mas de uma concepção arrejadíssima que termina por ser o próprio entendimento do Espiritismo. A trilogia Urânio, cuja edição francesa é inteiramente ilustrada, Stella e Lumen, são obras estritamente figurativas, muito embora a figuração do autor seja empregada com inteligência e acuidade invejáveis, estremeando no seu bojo avançados conceitos sobre evolução, pluralidade dos mundos habitados, telepatia, vibração da luz, sugestão, etc. As Casas Mal Assombradas é um livro descritivo analítico contendo fenômenos observados pelo próprio autor, que se deslocava celeremente de um ponto ao outro, buscando entender a fenomenologia que se apresentava. Em Sonhos Estelares, a sensibilidade artística de Flammarion ilumina-se ao contato da ciência astronômica, que ele cultiva com todas as forças do seu grande espírito. O amor eterno, motivo de poesia e de exaltação mental, é tratado, desta vez, em termos que transcendem a capacidade humana para senti-lo, a não ser por algumas almas privilegiadas que, disposta ao sacrifício, não receiem olhar de frente à realidade, sempre oculta por aquele manto diáfano da fantasia, com que essa de Queiroz fazia cobrir a nudez crua da verdade. Na obra O Fim do Mundo, o sábio francês revela-se-nos um médium intuitivo. Escrevendo-a nos fins do século passado, nela registrou feitos e descobertas que, em menos de um século, foram realizados e até ultrapassados, reformas políticas e sociais, dadas como definitivas no século XXV, aí estão, esboçando-se no tumulto das lutas contemporâneas, valendo-se da hipótese astronômica do choque de um cometa com a Terra. Ele nos oferece magistrais lições de física, química, biologia, mecânica celeste e etc. Estudando as circunstâncias que podem levar a Terra à morte e, do mesmo modo, todo o sistema planetário em que, por isso, se aniquile a vida universal e o espírito eterno. É obra que se assemelha às produções do extraordinário Júlio Verne. Finalmente, em destaque, Flammarion elabora a monumental A Morte e o seu Mistério, dividida em 3 volumes, uma espécie de recapitulação de tudo o que já houver estudado como ser, desejando ainda uma vez certificar-se o autor retoma-se com muito maior perfeição a obra de sua vida, metodizando-a ainda mais e concluindo com raro brilhantismo no terreno, tomo
ou melhor, no terceiro tomo, depois da morte. A morte e o seu mistério foi concluída no Observatório de Juvisy, aos 26 de fevereiro de 1922, quando o autor completava 80 anos. E a gente fica por aqui.